Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta clase de lengua española. Yo soy la profesora Maricelia y hoy vamos a hablar sobre Pablo Neruda. Así que apunta tus materiales, ponte listo para hacer las anotaciones y ven conmigo. Olá, queridos estudantes. Meu nome é Maricelia, sou professora de língua espanhola e o tema da nossa aula hoje é sobre Pablo Neruda, assim que convido todos vocês a que sejam todos bem-vindos a essa aula e que vocês preparem seus materiais para fazer as anotações. Então, siga aqui em tela. O Pablo Neruda como era conocido, como es conocido, en verdad se llamaba Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto. Nació el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parral, situada en la región central de Chile. Él elige el seudónimo Neruda como homenaje al poeta checo Jan Neruda. Este seudónimo fue utilizado durante toda su vida y posterior nombre legal. Então, galera, o Pablo Neruda, na verdade, ele se chamava Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto. Ele ficou conhecido mundialmente como Pablo Neruda. Esse nome ele atribuiu ao poeta checo Jan Neruda. Ele era muito fã desse poeta e ele fez uma homenagem a esse poeta. Então, seu nome verdadeiro não era Pablo Neruda, mas mundialmente ficou conhecido como Pablo Neruda. Nasceu no dia 12 de julho de 1904, no país chileno, na cidade de Parral. Acompanhe em tela, por gentileza. Pablo Neruda fue hijo de José del Carmen Reyes Morales, un obrero ferroviario, y de Rosa Neftali Basualto Opaso, maestra de escuela fallecida de tuberculosis cuando Neruda tenía 1 mes de edad. A los 2 años, se va a vivir a la ciudad nureña de Temuco, donde el padre contrae matrimonio con doña Trinidad Candia Marverde. Pablo Neruda le dedicó a su madrastra el primer poema, La Mamadre. Então, galera, o Pablo Neruda, ele ficou órfão de mãe ao 1 mês de idade. Sua mãe veio a falecer de tuberculose e, pouco tempo depois, o seu pai, que era um funcionário ferroviário, ele casou-se novamente com a senhora Trinidad Cândida. O Pablo Neruda dedicou o seu primeiro poema, titulado La Mamadre, à sua madrastra. Sigamos em tela. Pablo Neruda, aún en la primaria, publica sus primeros poemas en el diario La Mañana. En 1920 empieza a colaborar con la revista literaria Selva Austral, ya utilizando su seudónimo Pablo Neruda. Neruda es considerado entre los más destacados e influentes artistas de su siglo. No fue solamente un poeta, sino un poeta combatiente, siendo llamado por Gabriel García Márquez el más grande poeta del siglo XX. También fue un activista político de su país. Então, galera, o Pablo Neruda, desde o início, já dos primeiros anos de sua vida, ainda no ensino primário, ele já publicava poemas no jornal La Mañana. Lembrando que o Pablo Neruda ele não foi somente um escritor ou um poeta, mas ele também foi considerado, entre os poetas de destaque, como Gabriel García Márquez, o mais grande poeta do século XX. Também não esqueçamos que ele teve uma grande participação, uma importante participação política no seu país, que foi o Chile. Então, voltamos em tela. Pablo Neruda, comienzos, infancia y comienzos. En 1904 nace en Parral. En 1921 estudia pedagogía en Santiago. En 1924 escribe sus primeros éxitos literarios. Neruda transcurre su infancia en el pueblo, en el medio de una comunidad de trabajadores en estrecho contacto con la naturaleza. Sigamos. La naturaleza jugó un papel fundamental en sus obras.
En 1921 se traslada a la capital Santiago de Chile, donde estudió pedagogía. Leía muchísimo y entró en contacto con el ambiente bohemio y literario de la época. Empezó a publicar muy joven. Su primer gran éxito literario fue 20 poemas de amor y una canción desesperada, que publicó con tan solo 20 años y que obtuvo éxito imediato. Voltamos aqui. O Pablo Neruda, ele escreve todas as suas obras, né, inspirado na natureza. Sim? Durante praticamente a vida toda dele, desde muito pequeno, ainda na infância, ele já mostrava um amor e uma paixão pelas letras, pela arte e pela literatura. Então, ele começou a escrever de muito pequeno. Então, continuamos em tela. Como mencionei anteriormente, uma das suas obras mais famosas foi 20 poemas e uma canção desesperada. Sus viajes. En 1926 empieza su carrera consular o su carrera diplomática. En 1936 a 1939 es un periodo donde está en España y presencia la guerra civil. Activismo en París y exilio en Capri. Pablo Neruda escribe la obra Residencia en la Tierra. Esta obra fue escrita entre el año 1925 y 1932. En esta obra, el autor usa imágenes y recursos propios del surrealismo. Su libro es de profundo pesimismo y trae temas como ruinas, destruição y muerte, revelando un mundo caótico. Então, o Pablo Neruda ele tem várias obras. Dentre essas obras, ele tem o livro Residência em la Tierra. Esse livro foi escrito no período de 1925 a 1932. Os temas que estão relacionados a esse livro são ruínas, destruição e morte. Ou seja, ele revela todo um pessimismo e um mundo caótico nessa obra. Sigamos em tela. En España, Neruda quedó conocido como el poeta combatiente. Tal fama surgió durante la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939, o sea, 3 años. Neruda se hará poeta combatiente en la España que vio morir a Federico García Lorca, dijo Olivares. Neruda no era apenas apasionado por un país y su gente, sino que se identificaba con la cultura que se unía a una misma lengua, destacada por el propio poeta que defendía la aproximación literaria entre Espanha e América Hispana. Bom, galera, o Neruda ele ficou conhecido como poeta combatente. Por quê? Nessa época, de 1936 a 1939, acontecia na Espanha a Guerra Civil Espanhola. E foi nessa época que ele viu ser assassinado o seu melhor amigo, que foi um dos grandes escritores espanhóis, que chamava-se Federico García Lorca, certo? O Pablo Neruda, ele defendia, né, o país, Espanha, assim como toda a sua gente, devido ao sofrimento que as pessoas passavam naquela época. Também, nós temos que destacar que ele lutava, né, ele defendia a aproximação literária entre a Espanha e a América Hispana, a América Espanhola, né, ou aqui a nossa América Latina. Por quê? Naquele tempo existia um grande preconceito entre a literatura europeia, ou seja, espanhola, europeia, e a literatura latino-americana. Então, ele defendia essa união, porque ele pensava, se falávamos a mesma língua, por que não unir uma mesma literatura, né? Defender essa união entre a literatura espanhola e a latino-americana. Continuamos em tela. Vuelta a Chile. En 1953 regresa a Chile. En 1969 fue candidato a la presidencia de la República de Chile. En 1971 recibe el Premio Nobel. En 1973 sufre golpe de Estado e muerte. Bom, galera, o que aconteceu com Pablo Neruda? Ele voltou para o Chile em 1953, foi candidato à presidência da República do Chile,
mas desistiu porque foi apoiar o seu amigo Salvador Allende, quem sofreu o golpe de Estado em 1973. O Nobel, ele recebeu em 1973 o Prêmio Nobel, que é o prêmio mais, como é que se diz, o maior prêmio que uma pessoa pode receber, que é o Prêmio Nobel, ele recebeu em 1971. A sua morte aconteceu em 1973 e há muitas especulações a respeito da sua morte. Algumas pessoas dizem que foram os militares por conta do golpe de Estado, outras pessoas falam que foi morte natural devido a que ele já vinha doente há uns 2, 3 anos, ok? Continuemos. Temas que podemos encontrar em suas obras. Amor hacia la mujer, amor hacia Chile, pasión política, lo cotidiano y el dolor existencial. De todos os temas que nós podemos encontrar nas suas obras, eu coloquei alguns aqui para vocês darem uma olhadinha. Nas suas obras, nós podemos encontrar temas relacionados à mulher, né? Ele sempre valorizava a questão da mulher, o corpo da mulher, amor ao seu próprio país, que era o Chile, né? Ele tinha uma grande paixão pelo seu país, assim como por outros países, né? Entre eles a Espanha, tem alguns poemas dedicados à Espanha. Ele tinha uma paixão política, né? Ele era envolvido com as questões sociais, ele era um escritor muito crítico, né? Ele sempre estava ali defendendo a questão social dos mais pobres, né? Dos menos favorecidos. Falava também sobre o cotidiano, a destruição, ruínas, enfim. Também ele falava sobre o dolor existencial, a dor existencial, né? O motivo da vida, questão de morte, né? Tinha muito pessimismo também nas suas obras. Bueno, ahora vamos a practicar. Bueno, la primera cuestión está relacionada a una pregunta. Esa pregunta tiene 4 alternativas, letra A, B, C y D, ¿cierto? De acuerdo con la vida y obra del autor, ¿en qué país nació Neruda? Tenemos la opción A, España, tenemos la opción B, Argentina, C, Chile y D, México. A ver, ¿qué les parece dónde nació Neruda? ¿Sí? 5 segundos para que ustedes respondan. ¿Ya? Bueno, Neruda, como les dije anteriormente, es chileno, de nacionalidad chilena, nació en la ciudad de Parral, o sea, Chile, ¿sí? Bueno, la segunda cuestión, tú vas a identificar dentro de estas alternativas A, B, C y D, cuál no es un tema de sus obras, ¿sí? Identifica un tema que no encontramos en sus obras. Hablamos en la página anterior algunos temas relacionados a sus obras, ¿sí? Letra A, amor hacia lo raro. Letra B, amor hacia la mujer. Letra C, pasión política. Y D, el dolor existencial. Entonces, 2 segundos para que ustedes piensen, ¿sí? Esta actividad ustedes lo van a poder hacer con más calma, ¿sí? En la plataforma Edu. Ustedes que marcaron la letra A, esta es la correcta, amor hacia lo raro, ¿sí? De todos los temas que son mencionados ahí, la única que no pertenece a sus obras es la letra A, amor hacia lo raro. Entonces, esta fue nuestra clase de lengua española. Hablamos sobre Pablo Neruda, un gran escritor del siglo XX, ¿sí? Es referencia en literatura hispanoamericana y espero que les hayan gustado. Todo este contenido, este material, ustedes lo pueden encontrar en la plataforma Edu. Yo soy la profesora Maricelia y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.